Irmãos, é um assunto que o Senhor tem falado muito no meu coração, que é sobre novos céus, nova terra e também o reino e como proceder para chegarmos ao novo céu e à nova terra. Eu vou tentar transmitir o que Deus colocou no meu coração. Espero que o Espírito Santo do Senhor venha tocar em cada um através dessa mensagem. Alguns versículos eu vou citar somente. Se os irmãos puderem anotar e quiserem ler em casa, com certeza vai ser para enlevo de cada coração. Além desse versículo, eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 17 do capítulo 65 de Isaías. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nós vemos que aqui Isaías está falando sobre novos céus e novas terras. Novos céus e nova terra. A nova Jerusalém. A Jerusalém que nós com certeza iremos habitar um dia. Amém. Glória a Deus. Para falar desse novo céu e nova terra, eu preciso pontuar algumas coisas para os irmãos. O Senhor Deus, Ele sempre tem protegido os seus servos em todos os tempos. É verdade. Ele, na queda, quando o homem e a mulher pecou, Ele criou e fez túnicas para o seu povo. Quando Noé estava naquele meio, Deus providenciou uma arca para salvá-lo, tirar a sua família daquele ambiente, porque estava contaminado e precisava de tirar uma família que pelo menos preservasse a vida na terra e salvar um homem que era segundo a vontade do Senhor. Nós temos também Abraão, que andou e era um homem segundo a vontade do Senhor. Ele fazia a vontade de um homem de fé, né? Deus cuidou de Abraão. José, na terra do Egito, quando foi levado para lá, também o Senhor cuidou dele, muito embora tenha sofrido. E assim acontece conosco também, né? Eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus 11 e 16. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Um pouquinho difícil, né? Mas vamos chegar lá, né? Quer que eu leia, irmão? Por favor. 11, 16? Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, porque também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glórias a Deus. Deus prepara uma cidade para o povo que passou por todas as situações que estão passando, que nós estamos passando, e que estamos lutando para preservar a nossa fé em Cristo. Para que nós possamos chegar até essa cidade celestial, o Senhor Deus, Ele fundou o seu reino. Ou seja, Ele colocou na terra uma forma de trazer e formar o seu reino com aqueles que pertenceriam à sua corte, vamos dizer assim, né? Nós temos esse é o primeiro tópico
que eu vou falar com os irmãos. Eu quero falar em 3 tópicos. O primeiro tópico, que é Reino de Deus. O Reino de Deus é que o Senhor Jesus pregou e ele falou sobre esse reino. Eu quero falar com os irmãos sobre a cidade santa em si. Eu quero falar com os irmãos as atitudes que nós devemos ter para conseguirmos chegar a essa cidade santa. Conseguimos estar prontos e aptos a estar na cidade santa do Senhor. Nós vemos o reino de Deus na terra em Gênesis, no capítulo 1 e o capítulo 2, o Senhor formou a terra. O céu, a cidade santa está em Apocalipse 21 e 22, Deus formando e mostrando como é a cidade santa. O reino do Senhor, Jesus diz, está escrito assim: eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Senhor do povo dele, do povo de Israel. Onde está escrito? Está escrito em Isaías 43 e 15. Eu vou citar os versículos rapidamente para ganhar tempo, tá, irmãos? Em Êxodo 19 e 5, fala sobre a propriedade peculiar do Senhor. Em Êxodo 19, 6, fala de um reino sacerdotal. Em Salmo 96, fala de um reino eterno. Em Isaías 9, 6 e 7, fala sobre o menino, né? E que o principado estava sobre ele. Ou seja, ele é o príncipe desse reino. Aleluia. Em Lucas 1 e 32 fala do trono de Deus. Em Marcos 1 e 5 fala do reino chegado. O reino que chegou através de Jesus Cristo. Em Mateus 5 e 3 fala o reino que está para os pobres de espírito. Não é pobreza em si, é aquela pobreza de espírito, ou seja, contrito, prontos e aptos a servir o Senhor, coração humilde, pobres de espírito. Em Mateus 5 e 20 fala que a nossa justiça deve exceder a justiça dos homens. Glória a Deus. Em Mateus 21, 43 diz um reino de Deus tirado, ou seja, um reino que vai ser tirado também do mundo. Esse reino aqui na terra, já feito na terra. Em Colossenses capítulo 1 e 13 e 14 fala de um reino de trevas, tirados das trevas e levado para Jesus Cristo. Um reino tirado da terra e em Jesus Cristo formado um reino. Glória a Deus. Glórias a Deus. Em Mateus 25 e 34 preparado desde a fundação da terra. Esse reino está preparado desde a fundação da terra. O reino de Deus está entre nós, é o que está falando em Lucas 17 e 21. Isso tudo está na Bíblia Sagrada. É um reino formado antes de se ter uma estrutura, antes de que o povo estivesse num local apropriado. É muito maravilhoso nós vermos essas coisas que Deus fez de maravilhoso para as nossas vidas. Como pode um reino ser formado invisivelmente? Um reino formado através do nosso ser. Um reino que pode estar a irmã Graciete, que pode estar o Mateus, que pode estar as irmãs aqui da frente, que a orquestra pode estar, que nós podemos estar. Mas para isso
nós precisamos entender que o reino é invisível e que o reino é necessário que nós tenhamos Cristo em nossos corações. Aleluia! Glória a Deus. Falando isso, nós estamos falando do reino, o reino em si. Ser bem rápido, né, para ganharmos tempo e terminarmos cedo. Eu prometo que terminarei cedo. Em Isaías 65:17, agora nós vamos passar para a terra celestial. Nós falamos do reino aqui na terra, um reino que nós estamos nos preparando para assumirmos esse reino. Aliás, nós já estamos como, vamos dizer, executivos desse reino. Nós estamos falando a palavra, nós estamos transmitindo a palavra do Senhor para esse reino. E aonde vai ser esse reino? Isaías 65:17. Nós acabamos de ler, né? Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais as recordarão. Esse reino foi criado. Aqui está dizendo que eis que crio. Quem cria? Deus. Deus cria esse reino. Deus cria essa nova terra, essa nova cidade, Jerusalém. Apocalipse 21. Os irmãos estão percebendo que Isaías, os últimos capítulos, é praticamente o Apocalipse, né, pastor? Aprendemos isso na teologia. O livro de Isaías, ele praticamente é uma mini Bíblia, né? Tem praticamente falando aqui nesses versículos sobre a cidade santa, né? Como o Apocalipse. Apocalipse 21, vamos ler? Graças a Deus. Um minutinho só. É o primeiro verso. Pode. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quem viu isso foi João. Viu um novo céu e uma nova terra, uma revelação. Essa terra, como era essa terra? Vamos ver, a cidade santa, o próximo versículo 2, né? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa é uma igreja, uma cidade santa que desceu do céu ataviada como uma esposa, né, pastor? Sim. Para o seu marido. Ou seja, a igreja santa, nós somos essa igreja. Nós estamos essa nova Jerusalém. Vamos ler também Atos 3 e 21. Maravilha. Se alguém encontrar primeiro. 3. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul. Não, é Atos, Não? Atos 3, né? 3 e 21. De 13, desculpa. É 3. 3, qual versículo? 21. Vamos lá. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Deus vem falando sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade santa, sobre os céus, desde o princípio, através de Daniel, através de Oséias, através de vários profetas, de Isaías. Ele vem falando. E deixa eu procurar aqui para ler. Eu tenho uma nova versão aqui, talvez
Estou tentando encontrar aqui. Maravilhoso Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor vem falando através de seus profetas, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. É a versão fiel. Restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Então, desde o princípio, essa é uma promessa para nós, uma promessa santa. Vamos ler também em 2 Samuel 7,13, para confirmar que vem falando sobre os profetas. Alguém pode ler para mim, por favor? Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Amém. Confirmarei o meu reino para sempre, o seu reino para sempre. Estamos falando do reino eterno, do reino de Deus, firmado em Cristo Jesus. Aleluia. Daniel, também, vamos ler Daniel 7, 18 e 28. Daniel 7, 18 e 28. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Glórias a Deus. O 28. O 28. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Amém. Glória a Deus. Daniel guardou as coisas dos corações, do seu coração, sobre as coisas que ele viu, sobre o que nós iremos receber. Oi? Glórias a Deus. Nós vemos que Deus é um Altíssimo, Deus preparou todas as coisas para que possamos viver em santidade junto a Ele, junto a Cristo, junto aos santos. Todos nós santos iremos viver em santidade com Ele. Deus vem resguardando o seu povo desde o princípio, através de você pecou, vou fazer uma túnica para você, no caso Adão e Eva, né? Eles se sentiram nus. Deus fez essa proteção para eles, e assim foi. Essa proteção está conosco também. Amém. Você não acredita, mas talvez não acredite, mas Deus está sempre protegendo você. Amém. Às vezes pensamos que o Senhor não está nos protegendo. Algumas coisas que acontecem e faz com que sintamos nosso coração oprimido, sintamos nosso coração fraco. Mas Deus sabe de todas as coisas, está no controle. Ele faz tudo em prol do teu servo. Não se engane, o Senhor está te vendo. O Senhor vê o que você precisa. O Senhor sente a necessidade que você tem. E Ele está no controle. Oh, Jesus é bom. Ele está no controle. Essa cidade santa é para nós. Um dia nós veremos aqueles que morreram em Cristo e que eram próximos a nós. Sentimos quando uma pessoa não está com Cristo e morre, porque não conseguiremos vê-los mais. Mas nós sabemos que aqueles que morreram em Cristo e eram próximos dos nossos corações, nós os veremos novamente. Isso conforta o nosso coração. Eu estava falando com uma pessoa, e essa pessoa falou assim: eu sinto uma saudade desse meu pai. E eu prometi para ele que tocando esse instrumento, tocando esse instrumento, que eu iria tocar. E era um projeto meu, essa pessoa me falando. E Deus está cumprindo o projeto dessa pessoa.
Eu ouvi essa semana. Aleluia. Me encheu o coração de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Glória Por ser um instrumento para ajudar essa pessoa. Eu senti uma alegria tão grande no meu coração. Os irmãos não sabem. Jesus é bom. Isso faz parte da nova cidade. Nós fazemos parte dessa cidade. E isso enche a nossa vida. Isso enche o nosso, nos dá um anseio para prosseguir. Aleluia. Glória a Deus. É isso que faz com que prossigamos. E assim o Senhor permite algumas apuras nas nossas vidas. Permite algumas barreiras a ser transpostas. Mas lá na frente o Senhor vai fazer com que você se lembre que você passou por essa barreira. E você vai agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Vamos falar um pouco da glória de Deus. Isaías 65 e 22 nós já lemos, né? E fala da glória da cidade. Glória. Em Apocalipse 21, que nós estamos aqui, Apocalipse 21, verso 11, que praticamente fala sobre a cidade santa. Apocalipse 21, no verso 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Essa é a cidade que nos aguarda. A glória de Deus está lá. A glória do Pai está lá. A glória do Senhor, meus irmãos, É verdade, Pai. É verdade. Graças é muito profunda. E ele alcança e nos traz uma felicidade tão grande. Os irmãos, às vezes, sentem uma felicidade aqui na terra. É quando nós temos um filho nascido, quando conseguimos alguma coisa que sonhamos, quando conquistamos algo na vida, quando conseguimos nossa casa própria, e assim por diante nós nos sentimos alegres. Quando uma criança consegue dar os primeiros passos, nós ficamos alegres. Nós sentimos uma alegria muito grande. Assim como eu senti essa alegria com a irmã que conquistou e está conquistando tocar um instrumento para louvar o nome do Senhor. Essa alegria é aqui na terra. Lá no céu, irmãos, lá no céu essa alegria vai ser muito maior. A alegria vai ser duplicada. A alegria vai ser multiplicada. A alegria vai ser 200 vezes, 1000 vezes maior. E nós sentiremos uma alegria muito grande. O Senhor enche os nossos corações com essas palavras. Porque o céu é maravilhoso. Se nós lermos e continuarmos lendo Apocalipse 21 e 22, é um pouco difícil de ler, mas nós veremos que o céu é maravilhoso e ele foi preparado para nós. Graças a Deus. Ele enche-nos de alegria. Aqui tem a dimensão dessa terra. Aqui tem a dimensão da terra. E ela fala aqui que era um quadrado. Que é um quadrado. A Jerusalém, a Terra Santa, o céu. E fala que ela é forma de quadrado em que todos nós iremos habitar essa terra. Agora, em Gálatas, alguém pode ler Gálatas 3 e 29 para mim, por favor? Para me ajudar aqui um pouquinho. Gálatas 3 e 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glórias a Deus. Nós somos herdeiros conforme a promessa, geração em Abraão. Por quê? Cristo nos fez herdeiros também dessa glória. Nós recebemos essa herança. Aleluia. Não sei se estão fazendo entender, mas Cristo morreu,
e nos fez filhos de Deus, filhos do Pai, filhos de Abraão também, herdeiros dessa terra. Então, se nós somos herdeiros, nós vamos subir e habitar essa terra. Nós iremos habitar essa terra santa. Nessa terra, irmãos, nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá lutas, nunca mais haverá choro, nunca mais iremos nos entristecer. É só alegria, irmãos. É só alegria. Deus fará com que nós sintamos alegria profunda. Aleluia. Glória a Deus. Por que nós devemos ter essa esperança viva? Nós devemos ter essa esperança viva. Porque se você não tiver essa esperança, não tem outra. Para onde iremos nós? Pedro disse: se só tu tens esperança da vida eterna, meu Deus, nós iremos habitar essa cidade. Se não for nessa cidade, nós iremos para o inferno. Quando eu aceitei a Cristo, ouvi no hino 15, uma coisa me impulsionou. Era o medo. O medo de ir para aquele lugar terrível. O lugar onde nós só teríamos sofrimento. Quando eu ouvi essa mensagem do servo do Senhor, que nós iríamos para aquele lugar, se não seguirmos os passos do Senhor, eu senti um profundo medo em mim. E eu vi essa mensagem do céu, da cidade santa. Aleluia. Eu falei: é para lá que eu vou. Aleluia. É para lá que eu vou. Aleluia. Essa cidade que eu quero ir. Glória a Jesus. E a partir daí eu comecei a orar e conquistar essas coisas. Mas é através de Cristo. Glória a Deus. É por Cristo, é em Cristo. É só Cristo. É viver em Cristo que iremos chegar lá. Aleluia. Glória a Jesus. Nós temos alguns exemplos da Bíblia que são tipos de Cristo. Vamos ler em Gênesis 42 e 38. Gênesis 42, 38. 43 e 38. Não, 42. 38? Isso. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Esse versículo parece um pouquinho isolado, mas não é não, irmãos. Esse versículo fala de José lá no Egito. José, ele foi para o Egito por quê? Ele tem algumas coisas que são parecidas com a de Cristo. José foi vendido, José foi traído, José foi para o Egito e lá ele cresceu. O Senhor foi com ele, prosperou a vida dele. E assim nós também devemos seguir, agindo conforme José. Nós temos muitas decepções, mas essas decepções em nossas vidas não pode ser uma barreira intransponível. Nós temos que vencer essa barreira. E José fez isso, ele venceu essa barreira. O pai dele, nesse versículo, não queria ir, não queria levar o seu filho mais novo para o Egito. Mas precisava que ele fosse até lá, porque havia um sonho de José, que todos iriam se prostrar a ele, Aleluia. diante dele, para demonstrar o que Deus iria fazer na vida dele, para demonstrar a grandeza de Deus na vida de José. José é um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? Tipo de Cristo é quando nós, na Bíblia, olhamos para uma pessoa ali bíblica, um exemplo bíblico, e vemos que ele tem as mesmas qualidades de Jesus Cristo.
Glória a Glória a Deus. Deus. Ele é um tipo de Cristo. Glória a Deus. Ele foi traído, ele foi vendido, ele sofreu as necessidades, como disse, e foi parar lá no Egito. E em época de fome, José, com a sua estratégia dada por Deus, ele fez os silos e a grande tribulação daquela época fez com que José fornecesse o de comer para todos. Mas ele sofreu muito. Ele sofreu na carne. Para os irmãos terem uma ideia, ele colocou o nome do seu primeiro filho de Manassés. O significado de Manassés é faz esquecer. Porque ele sofreu. Sofreu muito. O segundo filho é Efraim, frutífero, porque ele estava vivendo essa época. E quando ele foi, quando ele teve que trazer os seus irmãos para o Egito, ele montou uma estratégia para que o pai viesse e permitisse que fosse. E assim o chegou. Vamos ler o versículo capítulo 43 de Gênesis, e o seu verso 11. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai dos mais preciosos desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Ele sentiu em seu coração de mandar um presente para o homem que estava chamando seus filhos. Ele sentiu no seu coração. Como que ele sentiu isso? Não sei dizer se ele trouxeram o nome dos filhos. Ele viu que o sofrimento desse homem, porque ele viu também que o nome deles eram hebreus. Com certeza ele ficou sabendo o nome desse filho, desse governador, que era José, e ele não sabia. E ele mandou levar algumas especiarias. Essas especiarias que ele mandou de presente, talvez as únicas que haviam sobrado, mas era coisa só de Israel, só existia lá. E essas especiarias eram o que trazia a cura. O bálsamo era usado para a cura. O mel cicatrizava as feridas. Maravilha. As outras especiarias eram folhas, que essas folhas eram arrancadas. A mirra, o terebinto e a amêndoa são aromáticas, ou seja, sente-se o cheiro, mas para sentir o cheiro não é de qualquer forma. Para sentir o cheiro da mirra, precisa ser furada, batida. Para sentir o cheiro do terebinto, uma raiz, tinha que ser arrancado, batido, furado, para que saísse o cheiro. Para sentir as amêndoas, tem que ser moída. Tinha que ser moída para aquele cheiro exalar. É um símbolo, gente. É um símbolo, irmãos, do nosso Cristo, que foi moído na cruz. Foi arrancado. Foi moído, ferido. Louvado seja o nome de Jesus. É um símbolo. Ele mandou para José. Mandou para José. Isso enche o meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Como pode um homem, na sua simplicidade, trazer e mandar um presente desse? É o meu Cristo. É o nosso Cristo, que foi tipificado nessas especiarias enviadas. Por quê? Por isso que é um exemplo para nós
o exemplo de santidade de José, o exemplo de fidelidade, o exemplo de pessoa que está assim perseverante para morar no céu. É o exemplo de quem está buscando o reino. Nós devemos fazer assim. Nós devemos estar entregue a Cristo. E quando essas especiarias chegou para José, e eles entregaram essas especiarias, não foi de qualquer maneira. Primeiramente, antes de se prostrarem, eles levaram um presente. E só então eles se prostraram. Os irmãos podem ler no versículo 26, só depois eles se prostraram diante de José, cumprindo o sonho de José. Isso exemplifica que Cristo tem que ser ofertado primeiro. Cristo foi ofertado primeiro, é um símbolo. E assim é na nossa vida também. Cristo é a prioridade total. Cristo é a prioridade total. Se não é Cristo em nossas vidas, se não é Cristo para nos fazer santos, se não é Cristo para nos fazer herdeiros, Louvado seja Deus. se não é Cristo para nos fazer servo do reino, nós não somos nada. Eu quero finalizar com os irmãos dizendo: quem garante todas essas coisas é Jesus. Amém. É Jesus que faz com que Ele tire de nosso ser todo o cheiro suave, todo o cheiro da especiaria. Essa especiaria louca somos nós. E mesmo moídos, Cristo é conosco. Louvado seja Mesmo Deus. passando por lutas, Cristo é conosco. Glória a Deus. Nós temos a certeza de ver o rosto de Cristo, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. o nosso Senhor. E o Senhor é conosco. Tenha essa certeza que Deus, Ele faz todas as coisas em prol daqueles que estão fazendo a tua vontade, obedientes à sua vontade. Glória a Deus. Esse é o meu Cristo. Esse é o seu Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos lembrassem dessa palavra, lembrando que você tem um cheiro suave, e esse cheiro é agradável. Glória a Deus. E que toda vez que você é moído, irmão Melo, todas as vezes que você é moído, irmã Eliude, toda vez, irmão Lenilson, todas as vezes que nós somos moídos, um cheiro suave sai, porque você é uma especiaria na mão do Senhor. E Ele te escolheu para morar no céu. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.